Isso é um troço que vale para qualquer negócio, né? negócio. Quanto mais você conhece o seu cliente, melhor você atende o seu cliente. E quanto melhor você atende o seu cliente, mais ele está fidelizado com você. Mais fidelizado, lifetime value altíssimo. E isso é o que toda empresa precisa, né? Eu digo isso, não desvalorize o conhecimento. Não acredite que você não precisa de conhecimento. Não estou dizendo que você precisa da sala de aula tradicional. E o conhecimento não é necessariamente isso, né? Quer dizer, é você ter a humildade de aprender com aqueles que, obviamente, sabem mais do que você e com aqueles que, obviamente, para você, não sabem tanto quanto você. Olá, pessoal! Estamos aqui para mais um Pod do Varejo. Nossa missão, o nosso objetivo é fazer com que você tenha mais instrumento, mais informação para gerir o seu negócio ligado ao varejo. E toda hora a gente traz aqui pessoas absolutamente incríveis que acabam nos ajudando nessa missão, são as verdadeiras estrelas do que está acontecendo de bacana no varejo brasileiro, que é altamente inspiracional, que seja altamente inspiracional para cada um de vocês que nos assiste, é a nossa missão a cada novo episódio do Pod do Varejo. Hoje eu estou aqui com uma estrela daquelas especiais, de alta intensidade. O Johannes Castellano é um cara que vive intensamente o comportamento de consumo. A gente não vai falar sobre isso aqui, mas ele é um dos fundadores da Azul, e um projeto lindo aí, né, que, puxa, como foi coisa legal que aconteceu a partir da criação, da chegada da Azul. Mas o nosso papo aqui hoje é sobre uma empresa que ele ajudou a criar, primeiro como um sócio mais capitalista e depois botou a mão efetivamente para fazer o crescimento, para ajudar no crescimento dessa empresa que é muito querida e gostosa. Estou falando da Mr. Cheney, e aqui a gente vai conhecer nas mãos e na voz desse querido um pouco dessa história aí. Dá uma palhinha da gente, como é que começa essa tua história, como que sai de lá voando, né, criando a Azul, que foi algo incrível. Foi um dos primeiros funcionários, né? Sim, eu cheguei lá, foi o número 6 na companhia, não tinha nem avião, não tinha, o nome Azul não existia ainda, na verdade. Olha só. Começamos aí, nos reunindo na casa do número 1 na companhia, que foi o Panda Betting, filho do Joelmir Betting, aquele jornalista. Isso, filho caçula do Joelmir, irmão do Mauro Betting, que é um esportista e um repórter de esporte, né? E começamos na casa dele, lá o David Neeleman, né, que é o fundador, o americano, e começamos ali. Foi uma experiência muito incrível, muito incrível. Eu trabalhava com consultoria, tinha uma empresa de tecnologia, né? E cuidava da divisão de consultoria dessa empresa e tinha feito o projeto de fundação da Gol Linhas Aéreas, anos antes, e fiquei ali 4 anos com a Gol, né, ajudando toda a parte de gestão de pessoas, etc. Então ganhei um know-how interessante com a aviação. Anos depois, quando o David Neeleman foi começar o negócio, ele acabou me achando e me convidou aí para ter uma participação no negócio e na fundação. Foi muito bacana. E daí como é que conecta isso, né? Porque o Lindolfo já era teu amigo, como é que é? Pois é, o Lindolfo trabalhou conosco nessa empresa de tecnologia, né? Comigo e com os meus outros sócios. E ele, com o espírito empreendedor, tinha aprendido a fazer cookies lá no Rio Grande do Sul, né? Onde agora estamos tendo aí, né, essa recuperação importante, né, do desastre que aconteceu ali. Mas em 1985, eu, o Lindolfo e o Cheney, então Mr. Cheney é homenagem a esse missionário americano. Eu e o Lindolfo éramos missionários também, junto com ele, lá no Rio Grande do Sul. Ele ensinou o Lindolfo a fazer cookies. É em Porto Alegre ou numa cidade? Não? Nós atuávamos no estado inteiro. Nessa época, eu acredito que o Lindolfo estava em Cachoeira do Sul. Eu estava em Lajeado, justamente onde começou essa tormenta aí, né? Eu estava em Lajeado e o Lindolfo em Cachoeira do Sul. E ali ele começou, aprendeu a fazer cookies, guardou isso com ele. Anos depois ele veio trabalhar conosco nessa empresa de tecnologia, ensinou a esposa a fazer cookies, ela levou isso para uma outra categoria,
né? E o Cheney, esse original, ele é sócio? Ele não é sócio, mas ele é um padrinho da empresa, é um patrono, vamos dizer assim, Poxa né? vida. Ele era um cookieman americano, hoje ele não atua diretamente com isso, mas é um especialista no tema. Mas ele era um missionário que fazia cookies ou ele era um cara que fazia cookies que era missionário? Não, ele estava lá como um missionário mesmo, mas antes de ser um missionário, antes de vir para o Brasil como missionário, ele era um cookieman nos Estados Unidos. Ah, entendi. Então ele trabalhava numa cookie store lá nos Estados Unidos, então ele dominava, sabia fazer, né? E cookies são coisas que os americanos fazem como o brasileiro faz pão de queijo, né? É bem popular, né? Sim. Então o pessoal faz nas casas lá e tudo, né? E então ele que introduziu isso, né? E o Lindolfo aprendeu, ensinou para a esposa fazia em casa, no aniversário das crianças, e todo mundo era apaixonado por aquilo, até que ele percebeu uma oportunidade, então criou o Mr. Cheney, que foi a primeira empresa a trazer cookies para o Brasil, popularizar cookies. E que ano nós estamos falando isso? 85, desculpe, 95, o Lindolfo, a missão foi lá em 85, é isso mesmo. Mais ou menos, lá por 2005 a empresa foi aberta, mas entre 95 e 2005, esses 10 anos aí, ela ficou famosa entre os amigos, familiares, etc. Né? Em 2005 a empresa foi oficialmente aberta. Que legal. E aí tu veio ajudar na expansão, né? Porque isso, já estava crescendo? Como é que foi? Então, a empresa, ele começou com uma única loja lá na Casa Verde, fazia filas de 50 metros, né? Assim, ia até a esquina, vinha gente de São Paulo inteiro para comprar cookies, né? Era bem bacana esse momento, né? Aí o Shopping Center Norte convidou ele para falar, olha, precisa montar uma loja aqui. Deu um ponto para ele lá, um quioscão grande e tal, que temos até hoje, esse mesmo ponto. E foi a primeira loja depois da loja original lá na Casa Verde. Então ele abriu essa loja e só vendia cookie. E eles falaram, olha, você precisa introduzir um café aí, os clientes estão pedindo, né? Põe um café. Aí ele pôs o café. E aí então foi crescendo. Hoje a gente tem um portfólio de produtos super incrível, né? O cardápio hoje é bastante completo, inclui vários doces americanos, salgados, várias bebidas quentes, várias bebidas geladas. E temos as versões todas com café e também temos com cevada, as mesmas bebidas. Então é uma coisa bem diferenciada que a gente tem. Um portfólio bem bacana mesmo. E aí, no momento, depois de pilotar algumas lojas próprias, que veio a ideia de franquia? Pois é, começamos o primeiro esforço de franqueamento aconteceu lá por talvez 2008, 2010. Não foi muito bem sucedido, não estávamos totalmente preparados. O Lindolfo foi fazer um MBA de franchising, ganhou formação, buscamos suporte de pessoas bem experientes da indústria. Isso é uma coisa que em qualquer indústria é super importante e não é diferente no varejo, né? Construir um networking e buscar ativar esse networking é uma coisa incrível. E quando eu falo isso, não é só para perguntar e sugar coisas, mas tu constrói networking oferecendo e naturalmente você recebe, né? E o Lindolfo fez isso muito bem naquele início. E acho que nós somos uma empresa e uma sociedade bastante aberta para isso, então a gente tem bom relacionamento no mercado e isso permite essa troca, né? Então a gente começou a fazer essa troca, o Lindolfo começou a fazer essa troca na época e foi nessa época que eu comecei a Azul, em 2008. Né? Quando eu, na metade do caminho, dei algum suporte como um conselheiro, como alguém distanciado, porque era um sócio distante, né? Porque não atuava na operação. Depois que eu deixei a operação da Azul, eu assumi uma empresa do agronegócio, uma empresa israelense em Londrina, uma fábrica em Londrina que atendia o Brasil todo. E eu cuidava da parte de remuneração global dessa empresa. Né, dava suporte a essa parte da remuneração global na empresa, 40 países, então era uma coisa grande, né? E uma empresa chamada Adamar, né, do agro, né? Produzia defensivos agrícolas. Mas nesse intervalo entre a Azul e a Adamar, eu fiz um trabalho no Mr. Cheney para apoiar a estrutura organizacional e apoiar o plano de expansão. Aí que começa as franquias mais fortes. Aí começou a crescer com mais consistência. A gente sempre cresceu
eu diria devagar. Por quê? Porque o Lindolfo sempre foi muito conservador no sentido de administrar o dinheiro do outro. Não, alguém vai botar o dinheiro aqui, eu tenho que ter certeza de que eu não vou botar o cara numa fria. Então, a aprovação de um ponto, a aprovação do franqueado, passava por um crivo muito rigoroso. Hoje a gente não está... Não é tão difícil hoje como já foi, não porque a gente deixou de ser rigoroso, porque a gente aprendeu a fazer isso melhor. Quanto custa uma franquia da Mr. Tiene hoje? Vai variar de 250 a 450 mil reais, considerando umas versões de quiosques ou lojas. Mais ou menos, essa é a faixa. De 18 a 24 meses, em alguns casos 30 meses. Tá? Olha, fica a dica, na região sul estamos precisando de franquia, não estamos? Olha, nós não temos Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul, nós não temos lojas, a gente agora estamos olhando para o sul. Frio, né? Super combina. É verdade, combina muito, mas o que aconteceu foi que a gente focou bastante em São Paulo, a gente tem mais de 40 lojas em São Paulo, Rio de Janeiro, mais de 18, 19 lojas. Esse espiral de crescimento é importante. Isso nos ajudou muito com a logística, né? Esse produto é uma massa que envia para os franqueados? É congelado? Não, é só uma massa. É congelado. Vai o produto, a massa vai congelada como se fosse um sorvete. Só que não é tão sensível quanto sorvete. Então, no menos 5 graus, 0 grau, ela já está muito ok. Um sorvete você perderia, né? Com menos 5 graus você já era, né? A logística congelada do sorvete é muito mais exigente, sem dúvida. Por acaso, nós estamos investindo numa marca de gelato agora, né? Então, a gente está aprendendo muito sobre o gelato. Que vai ser Mr. Não, deve ser. Não é Mr. Tiene, vem com o nome de Holy Cow. Já temos 2 lojas, uma no Center Norte e uma no Shopping Center, no Cidade de São Paulo. Que legal. Sorvete e Mr. Tiene, quantas lojas são, então? 84 lojas. E para esse ano tem um plano de abrir mais algumas ainda? Sim, nós esperamos aí conquistar aí pelo menos mais 12 a 14 lojas até o final do ano ainda. Temos várias áreas em negociação já, né? E conseguiu, né, Johannes, a certificação de excelência da BF, né, Mr. Tiene? Tivemos nos últimos anos, a gente acabou não fechando o quórum, não focamos tanto nisso, mas nos primeiros anos sim. Eu lembro de ter visto algumas que eu fui lá. É verdade. Sim, a gente procura ter um tipo de relacionamento muito próximo com o franqueado. Como eu falei, nosso olho estava muito mais em aperfeiçoamento da operação, cuidado da operação, do que a expansão. Sim. E quando eu voltei para a operação agora, a minha história, eu saí, fui para a Azul, depois da Azul fui para o Agro. Depois eu fui convidado para presidir, junto com a minha esposa, uma missão religiosa lá no interior do Brasil, com sede em Belo Horizonte, cuidando de todo o estado de Minas, né? Quase todos. E nós aceitamos essa missão. Trabalho voluntário, né? Não tinha dinheiro envolvido. Quer dizer, tinha porque eu tinha que gastar, né? Para viver, né? Tinha dinheiro que eu punha, né? Mas, então eu presidi essa missão. A missão tem uma duração específica de 3 anos. Então eu fiquei de 2018 a 2021. Depois que nós terminamos essa missão religiosa, voltamos para São Paulo. E então o Lindolfo falou: pô, Johannes, você tá meio à toa aí, vem nos ajudar. Eu não queria voltar para uma vida executiva, não queria voltar a ser executivo, mas ainda me vendo com energia para fazer muita coisa, né? Era meio cedo para aposentar, né? Sim. Então nessa ele veio e me falou: e me fala uma coisa, Johannes, que assim, cookies é um hábito, né, nos Estados Unidos, é como tu disse, pão de queijo ou mais até, eu acho, né? Bem tradicional. E aqui teve dificuldade, porque essas filas estavam muito em cima daquela coisa da novidade. Tá? E hoje, como é que funciona isso de o brasileiro entender o cookie e tem essa coisa da saudabilidade também? Como é que tá vivendo com essa, que eu sei que é uma oportunidade para vocês aí? Vamos lá. De fato, a gente teve que ensinar as pessoas sobre o produto. Né? Ainda hoje tem gente que não entende o produto, vê aquilo e não sabe o que é. Né? Tem uma história engraçada. Uma moça uma vez chegou na vitrine da primeira loja lá na Casa Verde, uma vitrine, todos os cookies ali dispostos, e aí ela chega e diz assim: por que vocês mantêm esses hambúrgueres ali? ela não conseguia. Achei que era o bife. Ela achava que era um hambúrguer, um bife, mas por que isso está aí? Por que tem uns mais escuros que outros?
ela não conseguia entender o produto, né? Quando ela descobriu que aquilo ali eram doces, que era um cookie, um tipo de biscoito tipicamente americano, então foi um choque, né? Então você vê o nível de desafio que a gente teve de ensinar o que é produto. Então hoje o produto custa lá R$13,50 numa loja típica. Tem alguns lugares que o preço é um pouquinho maior, aeroporto, por exemplo, etc. Então alguém fala assim, mas você vai pagar R$13,50 por um biscoito? Eu falei, não, por um biscoito também não pagaria. Agora, por um cookie do Mr. Cheney, aí eu pago, né? Porque vale, né? Então você não consegue, é diferente. A experiência com um cookie da Balduco, que é gostoso, bacana, só que é um produto diferente, é outra experiência, um produto um pouco mais artesanal, fresco, assado na hora. Ele tem uma leve crocância por fora, é macio por dentro. Então, assim, é uma outra experiência, né? Então a gente teve que ensinar isso, muita degustação nas lojas e tal, e a gente continua fazendo isso até hoje, né? E hoje a gente já conseguiu ensinar o mercado paulista, o mercado fluminense, carioca, né? Agora, nós temos uma experiência interessante com uma parceria com a MPM, essa rede dos postos Ipiranga, né? Essa rede de conveniência, e nós temos ali uma vitrine Mr. Cheney dentro dos postos Ipiranga. E eles assam ali o cookie, eles têm uma padaria também, assam os cookies. E nós começamos a ter um problema, uma dificuldade, porque os clientes estavam dizendo, não, tá ruim o cookie, não é bom, não estou gostando, não estava vendendo. Algumas lojas indo muito bem, outras muito mal, franqueados da MPM querendo desistir do produto. Fomos para cima para entender o que estava acontecendo e descobrimos duas coisas. Por exemplo, que muitos dos operadores das lojas nunca tinham comido um cookie. O cookie original do Mr. Cheney, quando sai do forno, ele tá molinho. O dele tá mole. Ele achava que tava cru. Então você tem que deixar esfriar e ele termina de chegar no ponto. O cara fala, errei alguma coisa. Volta pro forno mais 2 minutos. Aí quando ele saía durinho, né? Agora tá mais normal, aquele cookie que quebra, croque, né? Aí eu costumo dizer, eu fiz uma série de vídeos pra gente mandar pro pessoal da MPM dizendo, se faz croque, não é cookie. Né? E a gente começou a ensinar, a fazer degustação com eles, para eles perceberem que era um produto macio, que não era a referência do cookie industrializado, que faz croque, que quebra, que esfarela, não servia, é outro produto. Né? Então a gente começou a refazer esse treinamento todo, tudo para ensinar sobre o produto. Então realmente é uma coisa nova para muita gente. Apesar de já termos aí há quase 20 anos no mercado, ainda é novo para muita gente. Eu disse que nós fomos os primeiros a trazer cookie para o Brasil, e eu lembrei que não é verdade, não. O primeiro cookie que veio para o Brasil foi o da Subway. A Subway vende aqueles cookies. Na sobremesa. Tem ainda, né? Eles têm ainda aquele cookie. Que é um cookie. Tem muitos fãs, tem muita gente que gosta. Se você gosta do cookie da Subway, vem pro Mr. Cheney que você vai conhecer o céu. Porque é outro nível, né? O cookie da Subway é legal, não estou falando mal daquele produto, mas é outro produto. O do Mr. Cheney é um produto premium, realmente, chocolate de altíssimo nível, tudo, né, diferenciado. E, Castelano, como que faz para comunicar o marketing disso, né? Tem as franquias, como que é ter o foco de comunicação? Qual é o call to action principal, né, dessa experiência de comer o cookie, né? Como é que... Porque também é um ticket que não é muito alto, também não permite manobras muito grandes, né? Como é que é a estratégia de marketing da companhia? Isso é uma pergunta muito bacana, porque, de fato, a gente entende que quando o cliente experimenta o produto, é que tudo acontece. A magia acontece aí, quando ele vivencia. Então, claro, a gente tem campanhas digitais constantes, fotos lindas, vídeos bacanas, mas nada supera a experiência. Então, nosso esforço é para que, no ponto de venda, nós sempre tenhamos uma vitrine cheia e bonita e tenhamos um trabalho de degustação. Então, ainda que a gente procure fazer uma campanha digital para atingir milhares ou milhões de pessoas, é no ponto de venda que a mágica acontece. E depois isso vai para o digital. Raramente alguém faz uma compra no digital, no iFood, ou para um franqueado direto, numa loja direto do Mr. Cheney,
sem que ele já tem experimentado. Que tenha experimentado. O delivery é uma realidade da empresa? Bastante. Representa bem? Durante a pandemia, por exemplo, o delivery chegou a responder por 40% das vendas, cresceu muito durante a pandemia. O nosso produto ele é muito deliverable, né? Porque é um cookie, né? Então, ele é seco, etc. Você facilmente põe na caixinha e entrega, né? Muito entregável, né? Muito apropriado para isso. Então, funcionou muito bem, funciona muito bem. Então, hoje, nós estamos implantando um aplicativo, exatamente. Estamos um pouquinho atrasados com isso, mas estamos tirando esse atraso muito rápido aí, eu diria que talvez em um mês aí, pensando na referência de julho que nós estamos, né? Mais ou menos a gente já deve ter um white label, um aplicativo próprio. Um aplicativo próprio, Mr. Cheney, que deve ajudar bastante nesse relacionamento com o cliente. Hoje já tem algum programa de fidelidade ou vai fazer a partir desse canal? Nós temos um programa de fidelidade implementado, funcionando em algumas unidades, mas ele não é um programa que toda a rede aderiu. E nesta virada que nós estamos fazendo, aí sim, 100% da rede está aderindo, e que vai nos ajudar muito nesse conhecimento do nosso cliente, né? Porque o que a gente percebeu e está nos ajudando a usar isto para convencer os outros franqueados, é mostrando o quanto nós estamos conhecendo o cliente. Eu sei quantos produtos ele compra, sim, qual é o ticket médio dele, com que intervalo ele foi na loja, ele compra semanalmente, a cada 15 dias, uma vez por mês, quais os produtos que ele compra mais. Então, na medida que eu vou começando a conhecer, essa inteligência vai vindo para dentro do sistema e você começa a fazer ofertas muito específicas. Isso é o troço que vale para qualquer negócio, né? Quanto mais você conhece o seu cliente, melhor você atende o seu cliente. E quanto melhor você atende o seu cliente, mais ele está fidelizado com você. Mais fidelizado, lifetime value altíssimo. E isso é o que toda empresa precisa, né? É impressionante isso, né, Castelano? Eu fiz a curadoria da NRA os últimos 2 anos em Chicago. Que bacana. E é impressionante como o mundo se tornou data-driven, né? Como se separa empresas que se dedicaram a entender esses dados e fazer ofertas mais preditivas de empresas que não fizeram isso, né? Então, super concordo com essa visão e é uma coisa maluca, assim, né? A gente pega... por exemplo, se a gente for ver, né, o Kuai, né, uma plataforma de pequenos vídeos, né, igual o TikTok, tem 47 milhões de usuários no Brasil. O TikTok tem 60 milhões, o Instagram tem 100 milhões. E, poxa, a gente tem 240 milhões de brasileiros, ou seja, é muito mais aí que está do que em qualquer outro lugar, né? E se efetivamente tu consegue ter os dados de quem consome e esses dados tu usa um canal como o WhatsApp, como a Meta para te comunicar com eles, eu acho que esse esforço que vocês estão fazendo porque para mim faz todo sentido a ideia de que o cara não vai consumir. Não importa o tamanho da mídia que tu faça no iFood, ele não vai, se ele não consumiu antes na tua loja, ele não vai comprar lá. Isso que tu disse para mim faz todo sentido. Não marca, até tem, mas ele certamente não é a maioria. Como é incomparável o produto, pensando no mercado, faz sentido eu ter uma solução de um PWA ou de um aplicativo próprio e a partir dali me relacionar com esse cliente tendo um custo menor e não é nem pelo custo menor do que seria com o iFood ou com uma outra plataforma de delivery, mas principalmente conhecimento do cliente. Por esse dado do conhecimento. Exatamente. Acho que faz todo sentido. O valor está aí. Nós estamos melhorando muito nisso. A rede franqueada tem aderido mais e mais. Então, assim, não é uma realidade plena na nossa marca hoje, mas será. Como se tornou lá na Azul, a gente conhece os clientes assim a cor do olho, né? Modo de dizer, né? Mas conhece profundamente, o que permite relacionamento poderoso com o cliente, engajamento total. Eu costumo dizer, a Azul não tem clientes, tem fãs. E no Mr. Cheney, queremos seguir o mesmo caminho. A gente tem muitos fãs já, mas queremos fazer isso, ter mais fãs por meio de um relacionamento ainda melhor. E isso precisa ter conhecimento e tratar esse dado com respeito devido, né? Porque é muito chato também você ficar bombardeado, né? Não sei se essa informação tu tem, porque eu sei que a tua cadeira lá é uma cadeira mais
de conselho e de investidor, mas uma curiosidade, o cookie, ele representa do todo do faturamento da franquia, ele é Super importante. Ele é a maior parte. Ele é a maior parte. Ele representa, entre uma loja e outra, a média aí de 68% do faturamento vem dos cookies. Algumas unidades têm uma média um pouco menor, outras um pouco maior. Por exemplo, nós temos um quiosque pequeno em Congonhas. Aquele quiosque de Congonhas não pode vender nada além do cookie. Tem cookie, água e refrigerante, não pode ter café, não tem nada. Nem tem área de serviço, é só ali um pick-up, né? Sim. Só vende cookie. Então, 100% do faturamento, 95% do faturamento é cookie. Sim. Mas tem outras lojas que estão, por exemplo, dentro de um centro comercial forte, que vende muito café, por exemplo. Aí o café ganha um protagonismo maior, aí o cookie cai para 65%, 62%. Mas abaixo de 60% não tem sido. Então, o cookie ainda é o nosso produto principal, apesar de a gente ter aumentado bastante o portfólio de produtos da empresa. E, Castelhano, aproveitando aqui a audiência, eu estou abusando, talvez uma hora ele diga, para de perguntar e tal, mas eu vou indo. Uma consultoria grátis aqui, que tu é um cara que conhece comportamento de consumo, né? Te acompanha há tempo e tu deve ter algumas inquietudes aí, imagino. Onde que tu tá colocando mais atenção, né? Onde que tu imagina para onde que esse mercado de consumo está indo? Como que a Mr. Chene está consumindo um pouco essa tua percepção de, cara, eu acho que o mercado está indo mais para cá ou mais para lá? Como que essa geração Z ou essa geração Alpha está olhando, né, para a importância das empresas que estão aí preocupadas, né, com algo maior? Tu também está envolvido com reflorestamento. Como é que tu tá vendo assim o Castellanos? Cara, eu sou sócio aqui. O que é uma tendência? O que tu enxerga isso numa linha do tempo, um H3 aí, né? Não muito para frente, 5 anos, que tu tá costurando as tuas ideias aqui, colocando energia para a Mr. Chene continuar sendo, né, esse crescimento e essa relevância que tem. Se por um lado eu entendo que nós devemos nos preocupar com esse digital, é fundamental, ou seja, a criação do nosso aplicativo, os totens de autoatendimento, é uma tendência que atropelou tudo já, não tem a menor dúvida. Várias marcas tiveram, assim, resultados estrondosos, né, com essa automação e com essa digitalização do relacionamento e tal. É verdade que tem muitos jovens, talvez até com um pouquinho a ver com a pandemia, mas talvez muito com a cultura e criação dessa geração mais nova, não quer muito contato com gente, ele prefere ir lá, tudo no digital, pegar e cuidar da vida dele, etc., né? Mas eu ainda acredito, sinceramente acredito, que o relacionamento humano nunca vai perder seu protagonismo e tenderá a voltar a se tornar mais relevante num curto espaço de tempo. Então, acho que tem um pouco de efeito pêndulo, a gente está indo super digital, e agora estamos vendo que está faltando gente, está faltando sangue correndo na veia, né? Sorriso no rosto, atendimento. Então, a gente quer, ao mesmo tempo, ter muito conhecimento sobre esse cliente. Legal. E poder se comunicar com ele nos diversos meios, né, possíveis, né? Ser uma empresa omnichannel de verdade e tudo mais, isso é relevante, é importante, mas em cada contato, um a um, a gente precisa ter olho no olho, um coração quente, uma boa vontade verdadeira. Então, eu sempre acho que isso não cairá de moda nunca, sabe? O acolhimento, educação, alegria, boa vontade, bem-querer, isso é uma coisa que falta no mundo. Eu não sei se falta ou só a gente está enxergando pouco, mas certamente é algo que a gente tem que apostar mais. Então, vamos fazer esse caminho pela tecnologia, mas vamos manter um coração pulsando aí. Eu acredito muito. Acho que a gente tem clientes aqui na Stone e na Lynx que realmente o totem de autoatendimento foi um troço impressionante. O que aconteceu, talvez a gente tinha se educado na infância a dizer não para estranho e a gente consideraria aquele atendente um estranho e é muito mais fácil eu fazer uma compra adicional, um ticket maior. Tem alguns clientes nossos que aumentou em 70% o ticket médio com autoatendimento. Troço maluco. Então, eu reforço isso que tu está dizendo
E concordo também, eu vi agora na última NRF, a Kate Henkel, do GDR, que é um instituto muito respeitado do ponto de vista de análise de comportamento de consumo, e ela traz isso, é a hora da pós-verdade, né? Porque, ok, mas aquilo que está me mostrando no digital é aquilo mesmo, né? O que tem a importância do lugar físico, de eu ter um indivíduo lá para aquele contato que hoje, talvez, nesse pêndulo que tu comenta, perdeu um pouco a significância, o digital ganhou, mas a gente se aproxima aceleradamente para um lugar que a gente vai no digital ficar um pouco na dúvida se aquilo que a gente está vendo é ou não é. E aí o carinho, o afeto, o abraço, o olho no olho ganha, na linha do tempo, uma relevância maior do que o que a gente está hoje. E quando você tem uma experiência negativa, a última coisa que alguém quer quando reclama, quando vai clamar pelo seu direito por alguma coisa, é uma resposta padrão, é um chatbot ali dizendo para você isso ou aquilo. Para reclamar, pressione 3, não dá, né? É complicado esse negócio. Então, se você tem uma resposta humanizada, em tempos de inteligência artificial, você tem que ter o cuidado de garantir que seja humano o suficiente para que a pessoa não fique com mais raiva do que o contrário. Porque quando você tem um problema, é uma tremenda oportunidade de você converter um detrator num fã. Claro, é uma oportunidade, depende de como você vai lidar com o problema, porque problema não tem quem não tenha, não tem organização, empresa que não vai ter problema. Né? Tem várias marcas que eu amo de paixão. Você ama Bátio Delate, adoro Bátio Delate, sou fã da Bátio Delate e já tive uma experiência ruim com a Bátio Delate. Só que quando eu na loja fui e o gerente da loja foi super bacana, rápido, ágil e me resolveu a situação, cara, só confirmou que é uma empresa boa, decente, bacana, e a vida seguiu, não causou uma perda. Agora, se você vai num Jerônimo, que é tudo digital, e o lanche vem quadrado, você fica... O que você faz, né? Quer dizer, claro, tem lá um caminho para você fazer a sua reclamação e o seu protesto, mas é muito menos humanizado. Então você tem um grupo de pessoas que são muito adaptadas com aquilo, então ok, mas você tem ainda um grupo que não se adapta tão bem com aquilo, ou que em algum momento gostaria que não fosse tanto assim. Né? Então encontrar esse ponto de equilíbrio, esse meio do caminho, parece ser uma coisa importante. Tá. Eu sei que o pessoal vai me xingar aqui, mas a gente está chegando no fim. A gente tem que aumentar o tempo desses podcasts, porque tem uns convidados aqui que a gente tem vontade de ficar horas conversando. Nessa tua vida de empreendedor, né, e de missionário, porque também faz um trabalho super bonito nisso, e a gente vê aí tanta gente precisando de aconselhamento. Pouca gente pedindo, né, mas a gente vê que tem bastante gente precisando. Que conselho tu daria para um empreendedor, né? 1 ou 2 ou 3 conselhos da tua vivência, né? Diz, poxa, tu te encontrou lá com o Castellano de 14, 15 anos de idade. O que tu diria que faz diferença, né? Como que aquele indivíduo, se fosse beber dessa tua sabedoria de hoje, poderia ter momentos mais intensos de alegria e menos intensos de frustração e de tristeza. Sabe, eu acho que é muito interessante quando a gente começa a pensar nisso, né? Que conselho eu daria para o eu de 20 anos atrás, né? Quando eu tinha 20 anos, né? Que aí seriam 37 anos atrás. Mas, enfim, eu vou dizer, busque mais conhecimento, acredite no conhecimento. O que eu quero dizer? Vai menos pelo impulso, aceite que a inspiração é bacana, mas vai buscar conhecimento. Isso vale ouro. Eu teria cometido muito menos erros, teria perdido muito menos dinheiro, porque eu consegui ganhar milhões e consegui perder milhões, porque não tinha o conhecimento necessário, mas tinha a arrogância de achar que sabia o suficiente. O duro é quando o jovem não sabe o que não sabe. Ele é tão ignorante que ele não sabe aquilo que ele não sabe. Agora, o jovem ou adulto, né? Porque quando a gente vai ficando mais velho, a gente começa a saber que tem um mundo nesse negócio aqui que eu sei que tem um mundo ali por trás. Eu não conheço, mas eu sei que ele existe. Né? Eu sei o que eu não sei, vamos dizer assim. Né? Se eu for mexer com aquilo, eu tenho que descer um pouco mais fundo. Né?
Mas é claro que esse desafio não é um desafio da idade, eu acho que não é só da idade, eu acho que a idade ajuda, né? Quando você vai mesclando menos testosterona e mais cabelo branco, você começa a ter um equilíbrio natural. O jovem já é muito explosivo, né? Então aquela testosterona toda faz o cara querer correr e então vai, às vezes, sem o conhecimento necessário. Aí sempre tem alguém que vai me dar o nome de 3 ou 4 jovens prodígios que fizeram bilhões, assim, assado. Eu vou dizer, tá bom, cara, se você é esse cara, você não precisa do meu conselho. Sim. Eu não sou o cara para aconselhar o Mark Zuckerberg, eu não sou esse cara. Sim. Né? Nos negócios. Em outras coisas eu acho que eu posso aconselhá-lo, sim. Mas nos negócios eu não sou esse cara, porque ele fez melhor do que eu. Né? Agora, eu fiz melhor do que um monte de gente. Para todos esses que eu fiz melhores, eu posso dizer, né? Posso dar algum conselho. Eu digo isso, não desvalorize o conhecimento. Não acredite que você não precisa de conhecimento. Não estou dizendo que você precisa da sala de aula tradicional. E o conhecimento não é necessariamente isso. Né? Quer dizer, é você ter a humildade de aprender com aqueles que, obviamente, sabem mais do que você e com aqueles que, obviamente, para você não sabem tanto quanto você. Então, se você tiver essa humildade intelectual e a curiosidade intelectual, eu acho que você vai reunir coisas essenciais. Se você tem o impulso, essa vontade, essa sede de descoberta, essa vontade de realizar, essa paixão por conquistar, você quer ganhar muito dinheiro, não tem pecado nenhum. Eu sou um cara religioso, eu falo assim, mas muito dinheiro é uma coisa pecaminosa. Não é, não. Isso não está de acordo com as escrituras. Se o dinheiro fosse uma coisa ruim, mais de 20 das parábolas de Jesus Cristo não era sobre dinheiro. Dinheiro é um troço importante. Sim. Né? A escritura diz lá que o amor ao dinheiro é a raiz de toda espécie de males. Não é o dinheiro que é o mal, é o amor ao dinheiro. Né? Então, se você tem a cabeça no lugar certo, você tem um propósito, você tem uma vontade boa, você tem uma intenção verdadeiramente positiva para você ganhar dinheiro, vai ganhar dinheiro que está tudo bem. Muito legal. Né? É isso aí. Não, muito bom. E eu tava vendo nessa linha, assumiu recentemente a 4ª geração política, né, de Singapura, o novo primeiro-ministro, esse Lawrence Wong, e a entrevista dele é muito legal, porque é uma história linda de Singapura, né, mais ou menos no ano que a gente nasceu. Singapura é de 66, né, e onde se emancipa 65, 66. Então, poxa, é um país que tem 57 anos e hoje é líder na maior parte dos indicadores sociais, né? IDH, desenvolvimento, conhecimento. E aí perguntam para esse, que é o sucessor do filho do Lee Yong, que foi o cara que fez a transformação. E eles, cara, tem 2 tipos de líder. E eu lembrei dessa frase escutando exatamente o que disse. Eles tem o líder que sabe tudo. Ok, não são muitos, mas não estou dizendo que não existem. E tem o líder, que é a grande maioria, que é o que sabe que não sabe tudo, né? E esse líder é o cara que eu sou, ele se colocando. E eu vou procurar saber com quem sabe, né? É o que está dizendo, né? Dessa tua dica do conhecimento como algo transformador, né? De alguém realmente ter a sandália da humildade e entender que o que nos trouxe até aqui não vai nos levar daqui para frente, sem a gente perguntar, né? É isso aí. Vale para mim e para o meu filho, É. ou para o meu eu de 37 anos atrás. É tão atual para mim, importante para mim, que às vezes a gente tem essa tendência de vamos inovar, vamos fazer. Não, eu não gostei muito desse produto. Eu sempre falo assim, eu falo para minha equipe lá, eu falo, gente, o que eu achei do produto é realmente irrelevante. Precisa me entender o que o cliente na ponta acha do produto. Então, a gente tem aqui, Castelhano, um momento inusitado, assim, absolutamente de improviso, onde vai aparecer uma roleta e 4 questões que vão aí ajudar a nossa audiência a desvendar algum enigma aqui na tua percepção. Vou pedir para a produção botar a roleta na tela e aí vai rodar aqui, vamos ver o que vai acontecer para ti aqui, quais dos 4 ou 5 pontos que tem nessa roleta que vai ser sorteado para tu falar sobre. Vamos lá, produção. Tá rodando. Vai cair inventário. Inventário. Eu vou ler aqui o que é inventário. Nosso estoque de boas recomendações. Uma indicação de um material, um vídeo, pessoas que alguém que a gente
precisa conhecer, um livro, enfim, alguma recomendação desse teu estoque aí de boas recomendações. Pô, legal. Eu vou dar algumas recomendações, então. Vamos lá. Primeiro, acredito muito em aprender com a leitura, tá? Eu não tenho dúvida nenhuma. Eu já tenho lido na minha vida, provavelmente, sei lá, mais de 700 livros. Tá? Eita, um leitor voraz. Eu tenho mais de 1000 livros em casa e eu dentro... Não é que eu li todos, mas eu li quase todos e faço questão de sempre estar retornando neles, né? E eu, ultimamente, peguei alguns livros mais antigos para olhar, né? E eu encontrei um livro muito antigo de um autor chamado Og Mandino. Og Mandino escreveu um livro chamado O Maior Vendedor do Mundo e um outro chamado Universidade do Sucesso também. É um livro antigo, mas que toca num valor de humanidade que eu falei há pouco, que eu recomendo. Quando nós temos nas prioridades da nossa vida a alegria do outro, você naturalmente constrói um caminho muito incrível. Então, eu recomendaria a leitura, Og Mandino, Og Mandino, né? Dá uma pesquisada, dá uma googada aí, tem um monte de livro antigo, é antigo, como eu disse, mas se encontra material, né? Tá aí, tem bastante coisa disponível. Como eu disse, ele não é o cara famoso do momento, sim, mas o famoso do momento você vai procurar uma googada aí, tá aí disponível, né? Eu tô buscando uma coisa do baú, que eu peguei esse livro agora, de novo, para ler. Eu li esse livro quando eu tinha talvez uns 20 anos. E esses antigos, né, que seguem contemporâneos, significa que no futuro continuarão contemporâneos. Esse é o ponto, quer dizer, quando você encontra uma verdade, a verdade ela é atemporal. A verdade ela é atemporal, não cai de moda. Então, quando uma coisa é uma verdade, ela é e ela será. Né? Johannes, mas a verdade é relativa. Eu não vou entrar no mérito filosófico, porque eu acredito que existe certo e errado. Se existe certo e errado, existe verdade e existe não verdades. Né? Mas, enfim, esse é um livro de princípios, né? E eu recomendo fortemente essa leitura. Muito legal. Johannes, agora eu queria que, para a gente encerrar, tu te despedisse da turma. O microfone é teu, pro que tu quiser. Eu adorei, aprendi muito. É impressionante como ser aqui o host desse pod do varejo tem me agregado e te agradeço, né? Tenho certeza que toda a audiência também aprendeu bastante. E aí, queria que tu fizesse do microfone aí as tuas palavras de encerramento. Poxa, eu tenho uma palavra de agradecimento para fazer, da mesma forma. Eu também aprendo muito, tenho aprendido. A conversa prévia com você foi super legal, a equipe incrível aí. A palavra que eu tenho para compartilhar com quem está ouvindo, né? Eu acho que tem a ver com a minha primeira experiência profissional que eu vou compartilhar aqui. Eu era um garoto de 12 anos de idade e o office boy que trabalhava no escritório que o meu irmão trabalhava ia ficar fora uns 15 dias, acho que de férias, enfim. E o patrão lá perguntou, olha, tem alguém que conhece, alguém que poderia preencher esses 15 dias? O meu irmão falou, eu posso, que meu irmão pode. Porque eram férias escolares e tal, né? E ele me levou lá. Foi minha primeira experiência de trabalho. 12 anos, naquela época podia, né? Hoje ia ser preso, né? Mas hoje não, naquela época podia. Então meu irmão mais velho, né, me ensinava o que eu tinha que fazer, onde que eu ia levar um documento, eu ia pagar uma conta, buscar alguma coisa, né? E esse era um trabalho importante na época, né? E eu saía morrendo de medo, enfiava a mão no bolso 5 vezes para ver se o dinheiro ainda estava lá, a pastinha com os documentos que eu ia levar, eu trazia agarrado comigo, né? E eu ia correndo de um endereço para o outro, preocupado. Eu me lembro uma ocasião que eu cheguei ali na Rua Augusta, ali, e estava um trânsito enorme, tudo parado, o ônibus, né? E eu olhei o número que eu estava e eu via o endereço, o número que eu tinha que ir, né? E estava talvez uns 5, 6 quarteirões para frente, mas estava tudo muito parado, tinha acontecido algum acidente, né? E aí eu fiquei apavorado com o tempo, eu desci e fui correndo, correndo para chegar lá, né? Peguei aquilo, aí no caminho de volta, vim correndo de volta um bom trecho e aí consegui pegar um outro ônibus para chegar no caminho. Quando eu cheguei no escritório, o dono do escritório me viu ali, né? Falou assim, você já está aqui?
Não, já tá aqui. Ela falou, você não foi lá ainda? Eu falei, não, já fui, já voltei. Como assim? Eu já fui, já voltei. Aí eu fiquei assustado, será que eu deixei de fazer alguma coisa, né? Eu mostrei o que eu tinha feito. Aí ele falou, mas o outro rapaz demora a manhã inteira, você olha aqui, 9h30 da manhã, você já tá aqui de volta, já fez tudo, né? E eu não sabia se aquilo era bom ou ruim, né? No final daqueles 15 dias, o dono do escritório, o seu Eloy, ele disse para mim assim, garoto, você fez muito bem feito aqui, me deu um dinheiro, falou, vou te dar alguma coisinha a mais, ele me deu um dinheirinho a mais. E eu me recordo que nesse dia que eu fui correndo, que o ônibus estava muito parado, eu não conseguia passar para frente para descer. Naquela época você entrava por trás e descia pela frente. Sim. Aí eu falei com o cobrador que eu precisava descer. Ele bateu a moedinha lá e falou, o cara abriu a porta, eu desci e fui correndo, como eu falei. Então eu não gastei o dinheiro. E eu dei o dinheiro para o seu Eloy de novo. Mas o que é isso? Eu falei, o ônibus. Eu contei para ele o que tinha acontecido, né? E eu falei, então eu não usei. Aí ele ficou com aquele dinheiro. E eu achei que era correto. Não achei nada errado. Eu não usei o dinheiro. É dele, o dinheiro não era meu. Quando eu terminei o serviço naqueles 15 dias, ele me pagou o que ele tinha combinado e ele me deu um dinheiro a mais. E ele me elogiou por este evento. E ele falou, garoto, eu vou te dar 3 conselhos. E no meu Instagram eu tenho um videozinho que eu falo sobre isso. Ele falou assim, eu vou te dar 3 conselhos que você vai te ajudar na vida. Primeiro, aprenda tudo o que você puder. Tudo. Como você fez aqui, você ficava perguntando para todo mundo e tal. Segundo, ensine tudo a alguém, sem medo. Essa história de ensinar para alguém sem medo deu um bug na minha cabeça. Eu falei, por que alguém teria medo de ensinar algo para alguém na época? E talvez esta informação tenha me ajudado a memorizar esse momento. Eu não sei exatamente as palavras que ele falou, mas essa história do ensinar sem medo foi marcante. Então, aprenda tudo o que você puder, ensine tudo a alguém sem medo e terceiro, faça mais do que o que lhe for pedido. Como você fez aqui. Se você fizer isso, você sempre vai ter dinheiro no bolso. Que legal. E eu vou dizer para você que foi profético, cara. Eu me esforcei para sempre aprender, sempre ensinar e entregar mais do que alguém estava me pedindo. E o resultado disso foi realmente eu sempre fiquei com dinheiro no bolso. Olha aí, pessoal, foi muito mais do que um pod do varejo sobre Mr. Channing. A gente conversou aqui sobre filosofia de vida, empreendedorismo, dicas valorosas para você que está empreendendo, precisa conversar com a sua equipe ou com a sua família sobre esse movimento que a gente está vivendo de alta transformação, né? Um momento de uma revolução de produtividade e de design. E é só com conselhos sábios como esses que foram compartilhados aqui pelo Castellano que a gente vai realmente conseguir ter uma vida mais em harmonia com quem a gente ama e com a gente mesmo. Pessoal, esse foi mais um Pod do Varejo, aqui com Johannes Castellano, o cara que está por trás aí da Mr. Channing, com outros queridos que fizeram dessa empresa ser o sucesso que é hoje. Até o próximo Pod do Varejo.